Você já deve ter ouvido falar do nome de Thiago Alcântara, o gênio que marcou sua história no Barcelona, Bayern de Munique e que agora está trilhando seus passos no Liverpool. Atualmente tem 29 anos de idade e é meio-campista do atual campeão mundial. Quando falamos desse incrível jogador, a forma criativa e genial que ele joga é sempre levada em conta, principalmente por sua atuação no Barcelona, onde foi campeão de 2 La Ligas, 2 Supercopas da Espanha, uma Champions, uma Supercopa da UEFA, foi campeão mundial pelo clube e guardou também 2 Copas do Rei. E no Bayern de Munique, Thiago ajudou na conquista de 7 Bundesligas, uma Copa Uli Hoeneß, 4 Copas da Alemanha, 2 Supercopas da Alemanha, uma Champions e um Mundial de Clubes. Mesmo com tantos títulos nos clubes que passou e mesmo com seu incrível futebol, ele não conseguiu muitos títulos pela sua seleção. Thiago Alcântara conquistou somente 3 Eurocopas, uma no Sub-17 e outras 2 no Sub-21. E em títulos e reconhecimentos individuais, ele não deixou em branco. Em 2013, no Sub-21, ele foi jogador de ouro no Campeonato Europeu e ficou claramente entre os melhores do torneio. E ainda no mesmo ganhou a chuteira de prata. Ele foi o 98º melhor jogador do ano de 2016. Foi para a seleção da Bundesliga na temporada 2016-17 e na seleção da Champions na temporada passada. Dá pra ver que ele é um ótimo jogador com muitos títulos, bem reconhecido. Porém, isso não é tudo de o que tem para se falar do Thiago Alcântara. Além dos títulos e da carreira futebolística do jogador, a sua história de vida é pouco reconhecida, porém muito interessante. Por isso, resolvemos trazer aqui a história de Thiago Alcântara. E se você já gostou da ideia desse vídeo, nos ajude com seu gostei, que é muito importante para nós continuarmos a trazer esse tipo de vídeo. E se quiser ver mais conteúdos diversificados sobre futebol, como história de jogadores, discussões, zoeiras, notícias e muito mais, já se inscreve nesse canal que vamos estar trazendo tudo isso para você. Nós podemos estar trazendo a história de diversos outros jogadores. Se você quiser ver a história do seu jogador favorito aqui, já deixe um comentário que iremos visualizar sua sugestão. E quem sabe trazer mais um vídeo como esse. E não se esqueça de nos seguir no Instagram para ver mais conteúdos ainda sobre futebol e de compartilhar esse vídeo para seus amigos. Sério, isso nos dá um incentivo gigantesco para trazer cada vez mais vídeos. E outra coisa, no final desse vídeo nós temos uma surpresa para você. Agora, sem mais enrolação, fique com a história do jogador Thiago Alcântara. Nascido em 11 de abril de 1991 em San Pietro Veronatico, sul da Itália, Thiago Alcântara do Nascimento é um dos maiores jogadores da atualidade. Não é como se isso fosse tirar seu mérito de vida, mas diferente de muitos jogadores, Thiago nasceu de estados brasileiros muito ricos. Sua mãe se chama Calera Alcântara e seu pai Mazinho. Lomar do Nascimento, mais conhecido como Mazinho, é um ex-jogador de futebol que atuava no meio-campo da seleção brasileira e foi campeão do mundo pelo Brasil em 1994. Isso explica o fato de o Thiago ter nascido rico e com a vida bem estruturada. Por ser filho de um grande jogador de futebol, não restavam muitas dúvidas de que ele seguiria uma carreira futebolística como jogador. E por esse mesmo motivo teve a infância como celebridade por ser filho de um campeão mundial por sua seleção. Nessa foto vemos seu pai, Mazinho, com ele no colo e do outro lado vemos sua mãe com o menino Rafinha, ainda quando eram recém-nascidos. Ao ver seu pai ser campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994, com seus 3 anos de idade, ele já decidiu o que queria para a vida dele: ser jogador profissional de futebol. Como vocês já sabem, o Cristianinho, o filho do Cristiano Ronaldo, teve seu DNA utilizado com sucesso. O menino tinha um talento extraordinário e o mesmo aconteceu com o menino Thiago Alcântara. Além de todo o talento, a força e a determinação do jovem garoto foi mais um fator que impulsionou para ele ser um grande jogador de futebol que ele é hoje. Aos 11 anos, em entrevista ao Portal da Barra, ele falou a seguinte frase: "Eu só quero jogar futebol". Ele também disse
que o primeiro presente que ele recebeu foi uma bola de futebol e que passava o tempo todo brincando com ela. Além disso, certamente seu pai, campeão da Copa de 94, apontou a direção certa para que Thiago pudesse crescer no mundo futebolístico. Seu pai ajudou muito Thiago a se tornar um grande jogador. Inclusive, ele tinha sua própria sessão de treino. E ainda mais, seu pai ensinava algumas traquinices que se fazem necessárias em um jogo de futebol. Com isso, seu pai não deve estar muito surpreso ao ver seu filho no topo dos pódios do futebol mundial. E a experiência que ele já tinha de futebol ajudou na relação com seus companheiros. Com 5 anos de idade se inicia a carreira de Thiago Alcântara como jogador de futebol. No início foi meio conturbado por causa dos compromissos do seu pai, por isso ele estava sempre viajando entre o Brasil e a Espanha. Ele começou jogando em times espanhóis como Ureca, De Vigo, Kelme FC. Além de ter 2 passagens no time brasileiro Flamengo, depois disso ele ingressou oficialmente na academia de La Juventude La Masia. Exatamente, ele começou em níveis mais baixos no Flamengo até se mudar para a Espanha e ingressar na equipe Ureca N-Gran. Em 2001, ele passou pelo Kelme CF, isso quando seu pai estava jogando pelo Elche CF. Depois ele voltou para o Flamengo e jogou no Sub-10 e finalmente voltou para a Espanha e assinou com o Barcelona. E ele ainda contou com seu primo Patrick na equipe. Ele estava muito acima do time La Masia e finalmente fez sua estreia no profissional no ano de 2009. Thiago mostrou habilidades incrivelmente geniais, substituiu nomes como Yaya Touré no Barcelona. Thiago surpreendeu com sua performance e participou da equipe vencedora de 4 títulos da La Liga, uma Champions e um Mundial de Clubes. Nesse momento, ele hypou no mundo inteiro. Depois de todas essas conquistas no time catalão, ele sentiu que era hora de dar um passo mais importante na sua carreira futebolística. Assim se criou o sonho de ingressar ao Bayern de Munique. Na época, o Bayern era comandado pelo Pep Guardiola e em entrevista, o Pep falou sobre o Thiago em palavras muito objetivas e claras. Eu falei com o clube sobre o meu conceito e disse-lhes por que eu quero o Thiago. Ele é o único jogador que eu quero, será ele ou ninguém. Com toda essa moral e especialidade em campo, claro que ele precisava de alguém para preencher seu lado pessoal, mas isso não foi o problema. Logo, Júlia Vigas apareceu na vida do Thiago Alcântara, bem no início da sua trajetória no Bayern. E no dia 27 de junho de 2015, eles se casaram. E a cerimônia aconteceu nada mais nada menos em Sant Climent de Peralta, na Catalunha, na Espanha. Eles adoravam beber na Oktoberfest, um dos maiores festivais folclóricos do mundo, que era realizado anualmente em Munique, Baviera, na Alemanha. Sem contar que eles tiveram um filho chamado Gabriel. Anteriormente, nós falamos sobre o pai de Thiago Alcântara, o Mazinho, campeão da Copa de 94, ajudou ele a se firmar no mundo futebolístico como jogador e etc. Agora vamos falar um pouco sobre a mãe dele, Valéria Alcântara. Ele, jogador de vôlei, viveu uma vida feliz com seu marido e filhos. Uma vez que ela disse na ESPN Brasil a seguinte frase: naquela época, quando eles voltavam do campo, Thiago tirava os sapatos por todo o chão e driblava com a bola no interior, como se fossem cones. Tudo que ele queria era copiar seu pai, que é seu herói. Thiago tem um irmão que seguia o mesmo caminho que ele e seu pai. O seu nome? Rafael. Lembra que Thiago ingressou na academia La Masia? Então, seu irmão fez o mesmo. Você sabe de quem eu tô falando, né? Dele mesmo, Rafinha. Agora eles dois são irmãos que são estrelas no mundo futebolístico graças a genes de seu pai e a todo o esforço durante a trajetória deles dois. O que difere Thiago e Rafinha são somente 2 anos de idade. E mais, eles ainda jogaram juntos no time do Barcelona. A história deles dois são bem parecidas, mas vocês querem um vídeo só da história de Rafinha? Deixa aí nos comentários. Algumas características de Thiago Alcântara. O ponto forte do jogador é a coragem, a confiança, a determinação. Ele é um entusiasta de grande tamanho, otimismo e honestidade andam sempre ao seu lado. E claro, ele é um cara muito apaixonado. Mas às vezes seu mau humor e a impaciência aparecem na vida do jogador. E como toda sua impulsão, e por ele algumas vezes vira alguém agressivo, é claro. Que todo mundo acontece isso. Não é todo dia que vão estar perfeitos. Isso acontece com todo jogador profissional, mas também um ser humano. Thiago gosta da confortabilidade das roupas que ele usa, gosta de ser desafiado fisicamente e mesmo sendo jogador de futebol, um esporte coletivo, ele gosta de praticar esportes individuais, além de gostar muito de suas tatuagens que trazem uma lembrança da sua infância.
Mas como todos nós, tem coisas que o Thiago não se dá muito bem, como a inatividade. Thiago é uma pessoa muito ativa, por isso ele não se dá bem com a falta de atividade. Ele também não gosta de atrasos e de trabalhos que não utilizam o que a pessoa tem de melhor, os seus talentos. O sangue brasileiro corria nas veias de Thiago, ou simplesmente pelo fator dele passar todos os seus anos de formação no Barcelona. Então ele revelou que sua ambição não era apenas viver uma vida futebolística como jogador. Ele queria deixar seu legado. Em entrevista à agência de notícias Reuters em 2011, ele revelou: "Meu sonho é afirmar-me no mundo do futebol, mas eu quero ser o jogador que as pessoas sempre se lembrarão. Jogadores que as pessoas reconhecem como alguém que as entretém." Para Thiago, a vida é quase sempre sobre futebol. O futebol é o que me faz feliz. Sempre que jogo, esqueço tudo ao meu redor e até a mim mesmo. Eu preciso de futebol ao meu redor. Isso é o que torna as coisas mais completas. O futebol é mais que um jogo, é minha vida. Isso antes de compartilhar no Twitter seu alívio por estar apto novamente. Seu estilo de jogo é resultado de várias influências que ele teve durante sua trajetória. Tenho sorte de me beneficiar de uma ótima mistura. Tenho raízes brasileiras no meu pai e na Espanha fui apresentado a uma melhor organização em campo e ganhei um entendimento tático. Pep Guardiola, sua maior influência, falou: "Ele vai mudar a maneira como você pensa sobre futebol." E Thiago falou: "Foi assim comigo." Como dissemos anteriormente, ele fez a história no Bayern de Munique também, ganhando muitos títulos e jogando muito bem. E hoje ele está começando sua caminhada na Premier League no time do Liverpool. E assim termina nosso vídeo sobre a história de Thiago Alcântara. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para nos fortalecer. E se quiser mais conteúdo sobre futebol, se inscreva no canal. E nos siga no Instagram, não esqueça de compartilhar esse vídeo, hein? E lembra da surpresa que eu falei que ia ter no final do vídeo? Então, dia 3 de novembro estaremos fazendo um quiz sobre a vida de Thiago Alcântara lá no nosso Instagram. E os que responderem melhor e primeiro vão receber um salve no próximo vídeo de história de jogador aqui no canal. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e falou!